Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E eu converso hoje com o chefe Lisandro Lauretti, 30 anos na gastronomia, trabalhou com Jamie Oliver, Bud Valastro e um criador de um método que simplifica a arte de cozinhar. Chefe, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, um pouquinho da cozinha, para a gente poder desenrolar esse assunto. Bom, minha história é curiosa. Eu venho de uma família de mercado financeiro. Eu fiz administração e no último ano eu saí correndo da faculdade. Ou eu ficava louco, ou eu saía correndo, ou eu fiquei louco e saí correndo. Depende do ponto de vista. E aí eu comecei a trabalhar com promoções, eventos. É uma coisa que eu já fazia desde jovem. Desde matinês, assim, eu sempre fui metido nessas coisas que envolvem pessoas. Sempre foi o que me encantou. Sim. E aí eu migrei para isso, comecei a fazer sério, e fui contratado por uma cadeia de restaurantes para fazer a parte de marketing deles. Eu tô falando de alguns anos. Que a gente não precisa voltar. Que, né, não existia nada digital, era tudo muito feito... Era um marketing... Era muito pessoal, era olho no olho. Era o relacionamento com as empresas. Pra você ter uma ideia, a primeira promoção de um cartão de crédito com um restaurante, modéstia à parte, foi essa pessoa que está na sua frente que promoveu, que o cartão mandou um convite para as pessoas que tinham um cartão ter um desconto, um segundo prato gratuito num restaurante, que era ali no Oscar Freire, que chamava Limone. Então foi esse cidadão aqui. Foi que vos fala que... E eu trabalhando nos restaurantes fazendo essa parte, sempre cozinhei. Não me pergunte de onde veio isso. Tem duas coisas na minha vida que eu não tenho explicação. Por que que eu gostei de cozinhar desde pequeno e por que que eu gosto de pescar e mar e coisas relativas a mar, sendo que é uma coisa meio desconectada do meu entorno desde criança. Claro. Tá? Não tenho essa resposta, obviamente, mas por que que eu tô falando isso? Porque quando eu estava no restaurante, eu comecei a querer mexer na cozinha, porque eu cozinhava, mas eu era um reles amador, metido. E eu ficava muito puto com os chefes de cozinha, porque eles só olhavam para resultado de prato, não de resultado financeiro, não de resultado. E isso eu acho que é o meu lado de administração que eu trouxe, né, que era muito latente em mim, era a formação familiar que eu tenho, né? A gestão ali não era forte, digamos assim. E eu comecei a gerar conflitos, né? Aí que eu decidi, a faculdade Anhembi Morumbi abriu o curso de gastronomia. Eu já trabalhava nesse grupo de restaurantes, então eu vim do marketing, eu comecei a trabalhar no marketing operacional, e comecei a dar palpites na cozinha, mas obviamente eu não era apto para dar os palpites que eu estava dando na época, por sinal. Aí ela lançou o curso de gastronomia. Eu fui a primeira turma. Porque como eu já trabalhava, eu não conseguia fazer um Senac fora de São Paulo, né? Porque quando eu rompi com a faculdade, em casa se vira. Aí foi fez? Agora é só com você. Bora, né? Segura. E eu fui fazer essa faculdade paga por mim. Porque não houve, na época, entendimento que era algo sério. O pessoal de casa, no primeiro momento, achou que era uma sacanagem da minha parte, o que eu tava fazendo, assim, tô de brincadeira. Entendeu? Ele tá fazendo isso para me provocar. Tá querendo fazer nada. Sim. Tá querendo ser vagal por aí. E fiz a faculdade, me formei e foi super bom, porque me deu uma base acadêmica que eu nunca esqueço, que eu trago até no meu curso
hoje, depois a gente fala disso. Sim. Mas a base acadêmica, a importância de ter uma base acadêmica em qualquer coisa que você faça é fantástico. Ali sim eu comecei a aplicar, de verdade. Comecei a definir parâmetros, entender custos, entender que o custo ele também é variável de acordo com manipulação, porque cozinha é um bicho muito louco. Imagina uma indústria que a matéria-prima chega, você manipula, transforma, finaliza, entrega, o cliente consome e vai embora sem nada. Exato. Isso é um ponto de vista, né? Veja só. Veja que loucura. O produto que ele compra, ele não leva. Veja que loucura que é. Então isso tem toda uma técnica e uma ciência em cima disso, que para isso funcionar precisa estar muito... Aí eu comecei a colocar ponto de visão diferente. E me autodenominei chefe executivo. Sim. A partir desse ponto, começou a surgir demandas para mim de outros restaurantes, por indicação, para que eu fizesse esse trabalho para outras pessoas. E eu fiquei nessa tocada durante muitos anos, fazendo esse serviço para várias e várias pessoas, restaurantes. Sem sombra de dúvida, eu posso te falar que foram mais de 25, 30. Assim, nesse período que durou uns bons anos, que eu fiquei implementando cardápios e isso tudo. Até que surgiu um estalo na minha vida. Eu estava trabalhando como um chefe executivo num buffet que chamava Ginger, que era da Nina Horta, aqui em São Paulo. Não sei, para quem não sabe, a Nina Horta é um dos grandes nomes da gastronomia no Brasil, uma das grandes referências, já falecida. Tanto é que na escola aqui da Le Cordon Bleu, a biblioteca se chama Nina Horta. Do tamanho, do peso que ela tem, do conhecimento gastronômico que essa mulher teve. Eu comecei a trabalhar com ela diretamente na construção dos cardápios dos buffets. E ela fazia muito casamento. E ali aquilo começou, ao mesmo tempo que me enaltecer, começou a me incomodar. Porque como eram casamentos muito portentosos, vou chamar assim, que era um dos buffets mais conceituados de São Paulo, a gente fazia cardápios com 8 meses, 1 ano de antecedência. E ali eu comecei a tentar implementar sazonalidade no cardápio. Sabe quantos eu consegui? 0. Nenhum. 0. Então pescados já tinha que estar definido o que era. Ninguém dava a chance olha, eu vou apostar. Porque qual que é o melhor peixe? É o fresco. E da onde veio esse meu incômodo? Esse meu incômodo veio que paralelo a isso, o meu lazer era mar, pesca. E eu não consegui emplacar isso de jeito nenhum. Eu quis trazer um pouco do conceito de sustentabilidade, que na época nem se chamava assim. Sim. E eu não consegui emplacar. E aí eu comecei a ver um tal de um inglês no Reino Unido, chamado Jamie Oliver, que estava com esse discurso, que ele tem exatamente a mesma idade que eu. E esse cara teve esse feeling lá, só que lá ele conseguiu ter sucesso. Conseguiu emplacar. E ficou durante muitos anos como o cozinheiro talvez mais midiático do mundo, maior vendedor de livros de gastronomia do planeta Terra até hoje. Até hoje. É um feito. Porra. Além de ser um feito, você tratar de um assunto que ninguém tratava. Ou, se alguém tratava, olhava assim e falava, olha, o que esse cara tá falando? Como é que a gente vai mexer com isso? E você sabe qual foi minha abordagem com o Jamie Oliver? Pesquisei ele na internet, achei uma fundação dele, fui lá, mandei um e-mail para a fundação dele, fiz um puta e-mail, explicou tudo, falei o que eu fazia, o que eu acreditava, o que dava para fazer, o que era o Brasil, puta e-mail. Aí eu mandei, aí eu recebi uma mensagem automática.
Puta. Tipo, Agradecemos a sua vai mensagem. lá nas perguntas e respostas, Mais frequente. porque o volume de e-mails que a gente recebe, muito provavelmente a gente não vai responder o seu e-mail. Porque você trabalhou nesse meio de Claro. assim, né? Claro. E esqueci esse assunto, continuei minha vida, continuei ali nas minhas frustrações, nas pequenas frustrações, mas também nos desafios, fazendo as consultorias, trabalhando lá no buffet firmemente, fazendo os eventos. Né? Passou 10 dias, um dia de manhã, eu abro minha caixa de e-mail e não é que tinha uma resposta dos mesmo? caras. Tipo, você tinha esquecido essa história. Total. Tinha deletado. Já tava em outra. Uhum. Aí os caras, pô, gostamos do seu e-mail, tem a ver com o que a gente acredita. Fala mais sobre isso, fala mais sobre o mercado, me fala sobre o Brasil, me fala o tamanho do mercado. Me pediram e eu desesperadamente saí correndo, coletando dados e joguei esse e-mail para os caras de novo, ali com muito mais confiança do que estava acontecendo. E eles devolveram rapidamente, assim, uma questão de uma semana. Falaram, você tem disponibilidade de vir aqui conhecer o nosso trabalho para a gente conversar pessoalmente? Eu falei, claro que sim, absolutamente sim. Marcamos, peguei um avião, fui para lá. Fiquei uma semana com os caras, me levaram em todos os restaurantes deles, me mostraram tudo que eles faziam, como que eles... E era surreal. E era aquilo que você idealizava, digamos. Era muito mais do que eu tinha idealizado, porque eu tinha ideia do que eu queria, eu não tinha ideia de como eu queria. Uhum. O dia que os caras abriram pra mim, ó, frango pra gente bom, é assim, ó. Ele tem tantos metros quadrados por animal, ele recebe tantas horas de luz por dia, ele come assim, ele dorme assim, o tratamento é assim, porco peixe é assim. Tudo padronizado. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus. E o que eu mais empolguei, que é um ponto que até hoje as pessoas não entenderam. As pessoas entendem. Orgânico, você está falando de orgânico. Não, eu não estou falando de orgânico. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu estou falando do melhor possível, dentro do possível. Que era a filosofia que eles estavam implantando naquele momento. Isso é uma quebra de paradigma. O orgânico está aqui, é o top. O normal está aqui, o de produção e preço e escala. Mas não tem só esses dois. Você tem uma cadeia de níveis. Uhum. Por exemplo, vou usar o frango como exemplo. Você tem o frango de granja, de gaiola, de alta produção, que é rápido. Você tem o caipira, que chamam hoje, que na verdade não é bem o caipira, mas enfim. Uhum. É um animal que tem acesso à luz do sol, tem acesso a solo, cisca... puleiro, um comportamento mais próximo ao natural, porém com um adensamento maior. Aí você vem pros frangos já na linha mais próximo do orgânico, que o bicho já tem um espaço realmente amplo e tudo mais. Aí você tem o orgânico, que também entra a questão da alimentação que ele recebe, que também tem regras pro tipo do grão que vem, aí é um negócio um pouco mais complexo, e aí você tem o máximo do máximo, que é o caipirão do sítio ali. Só que daí você vai perdendo volume e aumentando o preço. Uhum. Sim. Né? Então, assim, as pessoas ainda não entenderam essa escala. Outra coisa que as pessoas também não entenderam ou não querem entender, ou não estão dispostas a pagar por, assim, todo mundo fala muito bem, todo mundo apoia muito, mas na hora da escolha, ninguém paga. Exato. Ninguém quer pagar. Então, não é um fator de decisão. Você não vai num restaurante, tá? Porque o fornecimento dele é ultra, mega responsável. Não é isso. Hoje, você vai muito mais porque ele é instagramável. É verdade. Em sua maioria, tá?
do que porque ele tem uma proposta de serviço. Isso ainda não leva as pessoas para o restaurante. Não, tá longe disso. Outra coisa também que tá longe de acontecer é as pessoas pagarem mais por isso até no dia a dia delas. Mas enfim, voltando a esse assunto, fiquei lá com o seu Jamie Oliver, conheci ele pessoalmente, um cara nota 1000, sujeito simples, de verdade, de verdade. Voltei pro Brasil e eles falaram, agora a gente quer te visitar. Porque, Lisandro, dá pra fazer isso? Dá, tem isso, tem. Sabe Brazuca? Sim, pode deixar que eles dá pra fazer, tem. Eu voltei dos caras, a gente vai em 2 meses. Aí eu falei, puta que pariu. Você achou que era só o e-mail que era trabalhoso pra montar? Foi uma pedalada e eu comecei a rodar esse país, cara. Que nem um maluco para achar as coisas. E aí eu tive grandes surpresas. Pessoas extremamente engajadas nessa linha de pensamento que só estavam procurando a oportunidade de um fornecimento parrudo ou estável para que ela desenvolvesse. Gente buscando a outra ponta. Exato. Mas muita gente malandra também, sim, principalmente na parte de pescados. Não, porque a gente tem cuidado com não sei o que. Cara, eu fazia reunião com os caras. Que bom, então você tem... Tá bom, eu sacava o papel e... Só preenche isso pra mim, que é só o que eu preciso. Puta, o cara olhava aquele negócio lá, mas nunca mais atendia meu telefone. Então, assim, ficou muito claro pra mim. E outras coisas importantes, que eu vou citar como um exemplo, eu precisava somente de usar peixes sustentáveis. Isso é dificílimo. Por que dificílimo no Brasil? Porque até hoje nós não temos um estudo de estoque pesqueiro no Brasil. Não temos. O estoque pesqueiro no Brasil, ele é classificado de acordo com características da espécie. Não tem uma contagem real. É um chutômetro. Então você não certifica nada nativo no Brasil hoje porque você não tem estudo, você não tem data. O que dificultou totalmente meu trabalho. Então eu fui totalmente para a aquacultura. Nisso eu encontrei um francês morando em Salvador, que ele fazia um trabalho que é pro ASC, que uma certificadora que é derivada da WWF, que cuida só de aquacultura. Eu falei, Lohan, cara... Aliás, Lohan, um abraço. Se você estiver vendo... Cara, quanto tempo que eu não falo com você? Agora acho que ele tá morando em Portugal. São dos amigos que ficaram, assim. Eu fui fazendo muito amigo. Eu falei, Lohan, me ajuda, cara. O que eu faço? Ele falou, o Chile produz um monte de salmão sustentável. Mas o que é o salmão sustentável em comparação ao normal? É o adensamento. Então ele tem menos adensamento por metro cúbico. Dessa forma, você precisa impactar menos o ambiente com alimentação, menos alimentação, menos doença, menos tudo. Então, ele é o nativo? Não, ele não é. Ele é melhor que o padrão? É. Sim. Ele tem um preço próximo aqui, ele entrega um pouco mais de qualidade. Falei, tá bom. Ele falou, a produção do Chile é gigante desse bicho, porque a Europa só consome ele. Eu falei, tá bom, mas ninguém que tem essa porra desse peixe. Ele falou, tem, cara. Tem. Me ajuda, então. Não é que ele foi lá e falou assim, fez um estudo lá com as salmoneiras no Chile. Olha que loucura, o cara me ligou para salmoneiras. Você vende pro Brasil? Vende para quem? Para salmoneira certificada. Sim. Vendo para tal. Eu liguei pro cara que compra o salmão. Você tem o salmão certificado, né? Não. Você compra do fulano? Compro. Tá, então você tem o salmão certificado, é esse que eu quero. Por que o vendedor não sabia? O cara não sabe. Por que ele não sabia?
Não tem Porque ideia. não era fator de escolha para venda dele. Não fazia diferença. Não fazia Isso. diferença. Isso eu tô te falando, eu tô 13 anos lá para trás. Que é quando eu tava fazendo esse trabalho. Uhum. Também encontrei um cara que tinha Cerrado Carnes e hoje ainda tá trabalhando. Gonzalo, grande abraço. Tá trabalhando pesado em manejo de fauna silvestre no Brasil. Uma das únicas pessoas que tem autorização para trabalhar em fauna silvestre nesse Brasil inteiro, com IBAMA e tudo mais. Puta trabalho que esse cara faz. Fica a dica, bater um papo para a gente quebrar alguns conceitos que as pessoas ainda não... Esperamos Gonçalo aqui. O cara sentou comigo para fornecer porco, frango, mas ele olhou e falou, eu vou encarar. Mas o que eu tenho para te dizer é boa sorte. Porra. Eu falei, puta... Mas enfim, isso aconteceu, o trabalho aconteceu, foram 3 anos para fazer o setup da loja. O setup da loja aconteceu. A gente abriu. Foi Explodiu. Talvez eu acho que foi que eu conheço foi o restaurante de maior sucesso de São Paulo. Eu imagino. Eu fiquei com uma fila de 2 anos. 2 anos. Não que você entrava na fila, sim. mas o restaurante tinha Tem fila. Filas diárias por 2 anos. Os meus 3 primeiros meses, eu não consegui fechar entre o almoço e o jantar. Eu tinha segunda-feira, 4 da tarde, espera. Uma loucura. Os equipamentos começaram a colapsar, a equipe começou a ir embora. Os caras Os começavam a fornecedores espanar, pô. começaram a ficar sem produto. Eu nunca vi Eu isso. fiz uma logística de importar presunto de via aérea, presunto cru, porque o meu presunto cru não podia ser o convencional. Uhum. Eu fiz uma logística de importar farinha italiana para fazer as massas, que aqui no Brasil não era comum, não tinha volume. Eu virei uma importadora, além de... Eu era um restaurante, mas eu de repente virei uma importadora. Eu trazia azeitona, eu trazia alcaparra, a azeitona preta tinha que ser de Gaeta. Cara, foi uma loucura. E assim a gente ficou. Hoje a gente está com quase, desde o início da operação, 15 anos, eu estou na frente dela, passamos por poucas e boas, peguei Covid, tudo, peguei... Passou a pandemia. Não, assim, o Jamie me quebra lá fora. Tudo bem que hoje ele é maior do que ele era, olha que loucura. Mas ele passou por um problema. Ele passou por um problema que o mercado inglês inteiro passou. É uma questão de real estate. Os aluguéis ficaram muito pesados e o setor de restaurantes começou a quebrar em sua totalidade. Só que o Jamie, ele ocupou a capa porque é justo que ele ocupe. Sim. Porque ele era o cara de maior relevância no Reino Unido. Então, quando a coisa é boa, é nele. Quando a coisa é ruim, é nele também. E ele estava, se eu não me engano, nessa época, no ar, em alguns programas aqui na TV. Se eu não me engano, GNT, alguma coisa assim. Ele tá. O que trouxe a cara dele pra cá também. Sim. E ele também ele fez uma quebra, ele quebrou um paradigma na cozinha. Porque antes dele você só via cozinheiros... veja bem... Sim, era um culinarista. Aí veio o Jamie lá, porque ele é assim, né? Ele é disléxico. Cortando. Ele é disléxico de verdade. Você conversa com ele e você percebe que ele ali não tem tipo nenhum, viu? É aquilo ali. Ele é aquilo lá. Mas com gente boa, assim, tipo... Não, generosíssimo, pensa. Cara, gente boa. A gente tava no Rio, ele falou, Sandro, vamos lá que eu consegui ingresso pra final da Copa do Mundo. Eu falei, puta, que legal. Puta, vamos. Fomos lá, daí saímos, fomos passear. A gente tava em 5. E o Jamie é um cara rico, assim, milionário, bilionário, vamos, né? Digamos que ele tem um patrimônio vultuoso. Cara, deixa eu pegar um táxi. Vamos pegar 2 táxis. Pega um só. Cara, a gente amontoado que nem moleque, criança dentro do... Isso não... É a essência do cara. É a essência do cara. Entendeu? Então ele é aquele mesmo. Assim, eu sou super fã dele nesse ponto.
sou muito feliz de estar também na frente desse grupo inglês, representar esse grupo inglês no Brasil, porque a dinâmica de trabalho deles é outra. Não tem meio termo, é tudo muito preto no branco. Tem manual para tudo, que é um choque com a nossa cultura. É um choque. Trabalho com o inglês diretamente é um choque cultural. Eu imagino, deve ter protocolos, coisas para seguir. E para nós, Escuta, é difícil. no restaurante, o cara que lava o prato ganhou um manual. O cara que fazia a massa ganhou outro manual. O cara que carrega a bandeja tinha outro manual. Óbvio que ninguém deu porra nenhuma. Aham. Sim, eu posso imaginar. Mas ele tinha. Mas eles fizeram a gente fazer, traduzir e dar aula sobre... Então, é um nível de gestão... Aquela frase para inglês ver não é à toa. Sim. Porque muita coisa também a gente acabou fazendo para inglês ver, porque é muito choque cultural. Mas para mim é muito gostoso, foi muito desafiador e me sinto muito orgulhoso de estar Eu acho que... na ponta dessa operação desde o começo, como head dessa operação. Então daí você vê que o chefe Lisandro, nessa hora, eu sempre falo que na carreira de cozinha, toda vez que você dá um passo para fora da cozinha é para dar um para cima. Você não tem como dar passos para cima dentro da cozinha. Você precisa... É verdade, tem que cair para cima. Você tem que se desvincular, saber passar o bastão, até porque outro engano que as pessoas cometem, e pelo amor de Deus, pessoal, eu vou falar olhando, pessoal, pelo amor de Deus, você que sonha em ser um chefe, um cozinheiro, que a sua vida vai ser glamurosa, cheia de alegria e momentos mágicos, que você só vai comer ingredientes maravilhosos na sua vida e vai estar rodeado de momentos glamurosos. Cara, isso vai acontecer, mas vai ser alguma coisa em torno de 2 a 3% de todo o seu tempo, porque o resto você vai Se lascar. Se lascar, cara. Eu imagino. Eu fico imaginando o seguinte, quando você foi fazer esse estudo pelo país, Sim. você foi buscar algumas coisas Viajei o Brasil inteiro. e trouxe algumas coisas nossas para eles, digamos assim. Absolutamente sim. Entendeu? Então, assim, até para poder trazer o restaurante de uma forma mais brasileira, no Sim. sentido não do preparo, mas dos ingredientes. Sim. No começo era mais travado, até porque eles estavam aprendendo. Eu fui a primeira loja na América. Por que eles não abriram nos Estados Unidos, no Canadá, no México, foram abrir no Brasil? Por empatia. Cara, muito louco falar isso. Mas o lance que o Jamie Oliver aconteceu no Brasil antes de nos outros países foi uma questão pessoal do Jamie comigo. Eu acredito. Por causa daquele e-mail, por causa porque ele realmente acredita no que ele vende. Mas, Lisandro, você pegou ele não olhando pra cá. Você pegou ele de costas pra cá numa operação que ele tava fazendo lá. Quando ele olha pra cá, ele já enxerga. Ele poderia ter aberto nos Estados Unidos, ter aberto no Canadá. Sim. Poderia. Mas quem atentou o olhar dele pra cá foi você. Sim, sim. E a questão dele vir foi uma questão de confiança e empatia no propósito. De verdade, porque na verdade o grupo de restaurantes dele, como eu falei, hoje é muito maior do que já foi qualquer dia. Quando ele colapsou no Reino Unido, que ele fechou as lojas dele, ele tinha, sei lá, eu não lembro exatamente, mas tipo 70 restaurantes. Hoje o grupo dele tem 100. Você ainda não vê o pessoal falando isso aqui. Não. Porque o pessoal gosta da notícia ruim. Mas isso dentro do universo dele é nada. Porque ele é o maior vendedor de livro do planeta Terra. Ele tem programa ainda rodando em mais de 150 países. A fonte de renda dele principal está aí. O restaurante é uma questão mais pessoal. Que é aquela coisa que você falou de sair da cozinha para levar o nível. Exato, exato. Ele fez isso na parte da literatura. Exato. Digamos assim. Exato. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade,
clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. E aí, restaurante aberto. Restaurante aberto. Funcionando muito bem. Ele esteve na reinauguração? Só por curiosidade. A reinauguração de agora? Na primeira. Não, na primeira ele nunca vem em inauguração. Ah, isso é curioso. Por quê? Porque ele sempre, um dos objetivos dele era que o restaurante ganhasse vida independente dele e depois ele veria para dar um reforço. Uhum. Então, depois de um tempo aberto, ele veio. É porque tem o nome dele. Depois de um tempo aberto, ele veio, a gente foi muito gostoso, a gente passeou São Paulo, mostramos o que nós tínhamos, o que a gente estava fazendo, as adaptações que a gente fez, porque depois eles foram flexibilizando. Por exemplo, eles adoram usar queijo feta. Cara, mas queijo feta é legal, mas não dá custo de jeito nenhum. E como a filosofia do restaurante é uma comida de ponta, de nível altíssimo de ingrediente com preço acessível, porque qual que era a luta do Jamie Oliver como pessoa? Que a comida boa deve ser acessível para todos, ou para a maioria. Então, por isso que a gente cria esses parâmetros de meio do caminho. Certo. Que é o que dá. É o melhor que dá para eu te entregar. É o melhor que hoje a gente consegue produzir. Não adianta a gente ter o romantismo de que na década de 50 todo mundo comia o orgânico, porque não sei o quê. Cara, qual é o tamanho da população mundial na década de 50? Totalmente diferente. Não dá. Acorda, turma. Acorda. Se você não produzir em escala, você não alimenta a galera. Não tem como. Aliás, nós precisamos falar, talvez, sobre conceito de produção em escala e desmistificar um pouco também que às vezes sobre o impacto da produção em escala versus agricultura familiar, mas eu não sei se eu quero criar essa briga hoje, talvez. Não sei, vamos ver se a gente... Queremos, né? E como, só voltando lá que a gente estava falando, você conseguiu abrasileirar um pouco o menu. Que eu não finalizei, né? Que eu vou viajando aqui. Não, mas tá tudo certo. Por exemplo, o feta virou Minas. Uhum. Porque não dava custo. Mas os caras gostaram, falando, isso aqui é bom, cara. Se a gente quer ser sustentável de verdade, por que eu vou importar uma porra de um queijo? E outra, se ele visse a produção do queijo Minas, eu ia achar que é tão sustentável quanto. Bem produzido. Quando você fala de sustentabilidade, você tem que ver impacto também. Sim. O quanto sustentável é você importar uma água? Sim. O quanto? Acho que nada sustentável. Você entende? Sim, nada. Você entende? Então, assim, o quanto... Agora, eu vou dar uma cutucada, tá? Porque eu sou um cara que gosta de cutucar. Sim. Até porque aquele e-mail foi uma cutucada. Eu acho que eu não sou tão benquisto assim porque eu cutuco. Eu já falei isso pra bastante gente, eu não tô nem aí também. Tô numa fase da minha vida que eu não preciso... Justificar mais nada. Ficar agradecido. Se quiser, debate comigo. Uhum. Senta na minha frente e conversa. Que aí a gente vai falar reto. Aí sim. A mídia adora falar de sustentabilidade. Adora. Só que ela não... Eu vejo a mesma mídia premiando como o melhor prato do ano, um fettuccine de lagosta, não sei o quê. Então. E aí? E aí, malandro? Cadê você fazendo a sua parte? Exato. Que hora você vai mudar o discurso quando não te convém? Eu concordo. E mais que isso, se os formadores de opinião não direcionarem, nada acontece. Não adianta direcionar com seleção. Aqui interessa falar porque é bonitinho. Sustentável. E na ação? Pratica um pouco. E outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, e você me corrija se eu estiver errado. Quando você trouxe a operação, você deve ter ouvido falar, é impossível. Não tem como implantar esse negócio aqui. Por quê? Como é que você vai pegar o produto desse jeito, daquele jeito? Não dá. Cara, nesse assunto foi... Assim, eu vou replicar uma fala que eu tive. Uma vez eu estava sentado com a Atala, com o Alex Atala. Sim. Ele falou... Eu estava contando para ele o que eu estava passando. Ele falou...
Alessandro, é assim. Todo mundo quer ter o dom. Mas quantas pessoas estariam dispostas a montar a cozinha do dom? Quando ele diz montar a cozinha né, gerar todo esse processo, o quanto de pesquisa, o quanto de esforço, o quanto de... Porque, cara, não é assim. Eu, para montar, eu gastei 3 anos e sorte que eu tive um grupo de investimento que bancou essa porra. Claro. Porque foi 3 anos de porta fechada. Eu posso imaginar. Não exatamente de porta fechada, mas assim... Mais confiança Mas total. assim, eu já estava ganhando meu salário, a gente já tinha pago o direito da marca para o Reino Unido, já tinha um monte de investimento ali para começar a abrir a porta quase 3 anos depois. E quem é que acredita? Então... Você entende? Então, assim, e aqui no país, a gente tem muita gente para puxar para baixo. Não. Esse Lisandro é louco, ele não vai conseguir. É impossível. mais ouvi, mas chegou a horas que eu até achei que ele não ia conseguir mesmo, cara. Você sabe que eu brinco assim que a diferença entre o gênio e o louco é o resultado. É o resultado, sempre. É a mesma coisa do pintor, né? O gênio e o louco é o resultado. Foi muito. Mas teve um dia que eu achei que tinha dado tudo errado. Foi o dia que o meu container de farinha 00 ficou preso. Não liberaram. Aí eu tava com 126 funcionários contratados. Eu tinha 56 na cozinha. Caramba. E não soltaram. E aí? Não dá pra improvisar. Não dá pra improvisar. Não, e aí farinha. foi um corre. Fui catando, Olha, assim, o rei do supermercado, eu ia em todos esses mais elites e pegava tudo que tinha, ou pouquinho que tinha uma marca aqui no Brasil só. Cara, eu coletei tudo que os caras tinham, aonde todos, pra abrir e até o trâmite. Mas assim, eu cheguei a mandar gente de avião pra chegar de dia na Itália, pegar a peça de presunto e entrar no avião de noite pra chegar na outra manhã. Chegamos a fazer isso. Cara. Mandei um cara de carro pro Uruguai pra catar uma segunda peça daquele presunto pra gente poder abrir. Mandei um pra Itália e um pro Uruguai. Um pro Uruguai de carro, pra Itália de avião. Foi uma loucura. Eu posso imaginar. Uma loucura que eu passei. E aí a gente voltando a falar da sustentabilidade, que assim, quando você montou a operação e deu certo, né? Se eu sou seu concorrente, eu falo, e tenho esse pensamento, eu vou fazer. Em menor escala, de uma forma mais simples. Se você acha que a concorrência caminhou para isso, ou ainda a gente está travado em algumas coisas? Vou te contar várias histórias. A concorrência certamente não. Então, vou repetir. A concorrência certamente não. O que aconteceu, em primeiro lugar, foi uma falta de entendimento do meu público sobre o que nós estávamos fazendo lá. Embora, quando eu contava para as pessoas, todo mundo, pô, mas você tem que divulgar isso. Eu falei, porra, mas isso está em todo lugar. Só que vocês querem saber se o Jamie tem 5 filhos, se o Jamie... Vocês que não olham. Eu falo, ó aqui o menu, ó. Ingrediente sustentável, não sei o quê. Tudo aqui. Só vocês querem saber se o Jamie saiu na cara, se o Jamie... Eu sou livre? Porra, vocês que não olham, tá aqui em todo lugar. Então, assim, não foi um fator de compra do mercado consumidor, do cliente. Ele foi pra lá porque tava na moda, porque realmente o restaurante era muito avançado no tempo, em termos de design. Sabe aquelas cadeiras de lata de padaria? Sim. Aquilo é um design italiano que chama Tolex. A gente importou esse negócio, custou uma puta de uma fortuna. E a gente montou um restaurante com aquelas cadeiras de lata colorida, original, Tolex. 2 anos depois, tava todo mundo copiando essa porra, porque o chinês copiou. Fez igual, e vendeu pra todo mundo. Vendeu metade do preço. Mas a gente lançou aquele negócio. Sim. O primeiro lugar no Brasil que você viu aquilo foi no meu restaurante. Hoje você vê em todo o Brasil.
Então a gente lançou muita coisa que ninguém nunca tinha visto e a gente virou referência de muita coisa. Eu te perguntei essa questão do sustentável. Sim, eu vou chegar lá. Eu só vou te interromper. Não, eu sei. Vai. Eu só vou te interromper porque eu vou acrescentar. Porque é uma filosofia que ele traz, que o restaurante traz. Sim. E quem tiver um pouquinho de feeling sobre isso e entender a filosofia, carrega consigo. Sim. Né? E é por isso que eu perguntei se isso de alguma forma se amplificou. Olha, se amplificou, eu vou te falar onde foi na indústria. Por incrível que pareça. Mas antes eu vou finalizar sobre o mercado. No mercado, não. O restaurante ficou famoso pelo restaurante, pela moda, pelo todo esse pacote de design que nunca ninguém tinha visto, meio industrial, assim, um negócio com a cozinha aberta. Ele foi uma quebra de paradigma total. Serviço descontraído, o estoque ficava no meio da loja, então o cozinheiro saía da cozinha lá, catava uma lata de tomate do teu lado, que estava numa prateleira e voltava lá. Tudo de propósito, tudo pensado, tudo desenhadíssimo para ser assim. Então isso foi uma quebra do que o brasileiro estava acostumado a ver como restaurante. Mas a questão de sustentabilidade, ela não foi entendida pelo consumidor. Quem entendeu? A indústria. A indústria entendeu. Isso é bom. E sabe o que aconteceu? Eu me vi no primeiro ano fazendo jantares e almoços com diretoria de multinacionais de alimentos, me perguntando sobre mas como é que você conseguiu fazer isso aqui? Tá, mas qual que é o teu balizador? Como que é? Começaram a te questionar. Loucura. Eu, de repente, uma grande multinacional, e olha, não quero citar nomes, mas eu sentei em mesa com diretoria de grandes produtores de alta escala global e de exportadores brasileiros, querendo entender parâmetros do que a gente entendia como, e o porquê que a gente entendia aquilo como sustentável. Exato. E isso refletiu nos mercados. Antes você tinha uma marca. No Brasil, quando eu abri, você tinha uma marca só, que era a Corin, ou Corin. Sim, de frango. O nome é Corin. Essa pessoa conhece como Corin. Sim. Você tinha lá um franguinho da Corin num cantinho e o resto tudo aquele Sadia Seara e alguns sem nome. E pau no gato, né? Esses caras saíram de uma pecinha para cortes, para porco, pananá. De repente esses caras começaram a ocupar espaços maiores nessas gôndolas. Isso foi depois da gente. Depois dessas conversas. A Corin foi um grande parceiro. Eu percebi isso. E não só. E aí eu vou continuar. Mercados de elite para ir para mercados mais populares. E eu vou continuar. Aí você começou a ver a linha bio da Sadia, da Granja. E o que é isso? É o meio do caminho que eu tô te falando. Exato. É aquele frango que tá numa condição melhor, que ele não é aquele que nasceu na gaiola, morreu na gaiola. E o ovo, hoje, o ovo caipira, cara, você pega de galinha solta, que é o free range. Né? Tem um monte, talvez hoje tem mais desse do que do outro, depende de onde você estiver. Por exemplo, aqui em São Paulo, nessa região aqui mais nobre da cidade, você vai no supermercado, você vai achar, no mínimo, eu te afirmo que no mínimo a mesma quantidade equiparada do regular pro... Isso é verdade. Arrisco dizer que não, que hoje tem mais dependendo do mercado, tem mais do outro do que do... Você tem um montinho ali daquele branco regularzão. Mas você sabe que
talvez o tiro foi melhor do que você imaginava nesse sentido aí. Nesse sentido, sem dúvida. Porque você afetar o consumidor, o que era difícil, seria numa escala muito menor do que afetar a indústria. Sem dúvida. Mas eu teria me dado muito melhor. Ah, sim, com certeza. Eu teria me dado muito melhor. E teria esse reconhecimento que eu não tenho até hoje. Eu imagino. Ninguém sabe, assim, eu posso te afirmar. Mas também tem uma questão, porque eu estava atrelado ao nome de Jamie Oliver, e você tem muita... Tem uma turma que não quer dar o crédito, né? Claro. Até turma de jornalista, turma de chefes brasileiros. Então eu fiquei meio num limbo ali, o pessoal não... Nesse ponto, o pessoal não quis... Não quis dar, digamos, validar. Não quis validar, porque, porra, como que um gringo, aí eu... Não por mim. Por que o gringo escolheu não por ele? Mim, porque eu senti muito carinho, assim, das pessoas. Mas como o nome dele era mais forte, não dá pra validar o cara. Por exemplo, ele fez a parceria com a Sadia, foi super criticada. Super criticada. Ninguém sabe que ele foi o único que fez a propaganda, mas ele, para botar a marca dele nos frangos da Sadia, ele exigiu que tivessem grandes alterações nas granjas que forneciam os frangos para a linha dele. Ninguém fez isso, ele fez. Alguém divulgou? Não divulgou. Fácil criticar. Mas quiseram saber? Não quiseram saber. Mas enfim. Mas sim, a gente teve um impacto. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Absoluta. Eu posso falar de peito aberto. Eu fui o primeiro cara nesse país que montou uma cadeia sustentável, replicável. De A a Z. De A a Z. Sem dúvida. Todos os produtos. Então eu conheço isso como ninguém. Hoje, modéstia à parte, eu transito bem na área de produção. Pessoal de fazendas, de larga escala, produção de bovinos, frango, soja, milho. Eu conheço gente demais nesse país, gigante, comprometida em fazer a coisa funcionar. Conheço as pessoas pequenas, conheço os trabalhos locais, regionais, conheço as certificadoras. Ou seja, agora... Esse eu tenho nas minhas costas, assim, provavelmente ninguém conhece esse assunto de cadeia de fornecimento sustentável para A e B, que nem eu conheço. Ah, sem dúvida. Ninguém. Ficou mais fácil de encontrar os ingredientes depois desse período? Completamente. Né? Porque convenhamos que se você tem uma replicação da indústria, você não precisa mais mandar o cara pro Uruguai. Hoje, o que eu te falei, o ovo caipira, eu tinha a Corim. Só. Hoje você escolhe Happy Eggs, enfim, tem a série. Cara, frango, a linha bio, linha da granja, linha da... Eu acho que a tendência... Cara, que bom. Não, e sim, que bom que tá nisso. Que bom que a gente consegue chegar nisso. Que bom. Mas estamos longe. Mas eu ia chegar, isso que eu ia falar. Falta o consumidor entender. Falta. Eu falo que comer é fazer um voto. Você faz 3 vezes por dia, no mínimo. Com certeza. Então, a hora que você vai lá, põe a mão e pega o produto, você tá... Se aquilo é uma atitude não boa, se aquele produto que você está pegando é um produto de impacto... Não precisa. Mas é teu voto. Mas você vai validar se você comprar. Sim. Por exemplo, pesca de camarão nativo de água profunda. Porra, é foda. Desculpa o termo, mas é. Eu tô falando pra você não comer mais? Não é o que eu tô falando. Mas você não pode brincar de pegar os de cativeiro e de vez em quando você vai lá. Sabe, dá uma... Equilíbrio. Começa a entender o que tá acontecendo. Sim. E eu acho que, assim, a tendência... O que eu percebo hoje
né? Principalmente nas classes A e B, que eles abandonaram as feiras livres. Sim. Eles não vão mais na feira. Eles vão nos grandes hortifrutis. Sim. Porque a variedade, além de ser caríssimo, né? Incomparáveis os valores, isso não é garantia de qualidade. E eu te falo uma coisa que eu sinto na pele. A hora que a fruta sai daquele ambiente, alguma coisa acontece que ela apodrece com uma rapidez. Sim. Né? E isso eu tenho percebido. Eu não tô falando da banana, tá? Tô falando de todas. Sim. Tá lá colorida, lavada, muito bem empilhada, bem apresentada. Pôs no carro, chegou em casa 2 dias depois. Ela não amadurece, ela já vai pro apodrecer, né? Ela vai direto para apodrecer. Mas isso você vai identificar rapidamente. Esse tipo de produto, você tem que entender que aquele fornecedor, isso vai acontecer, isso sempre vai acontecer. Então você vai aprendendo também. Sim. Você vai no supermercado e fala, puta, compro manga aqui, é isso que acontece. Então esse aqui eu não compro manga. Já na feira aqui, isso não acontece. Esse aqui eu compro... porque é armazenamento. Assim, tem as malandragens, tem. Eu imagino. Tem. Porque e aí eu falei das pessoas abandonando as feiras por conta de toda essa imagem que passa. A gente acaba gastando mais por produtos que acontecem esse fenômeno que nós estamos falando. Então, mas tem uma outra questão hoje. Também é muito difícil a gente falar em sustentabilidade, que isso envolve custo. E é um custo que você vai arcar. Quem é que pode arcar com isso hoje? Poucas pessoas. Quem é que pode? Uma família de 4. 2 crianças, 2 adultos, todo mundo comendo 2 ovinhos por dia. Vai caixinha por dia. Vai ser o branco de granja ou vai ser o Happy Eggs? Exatamente. Você entende? Então também a gente tem que ter essa consciência. Então, mas eu acho que aí entra o equilíbrio. Pois é. Eu vou pegar o Happy Eggs e vou pegar aquele lá pra gente poder equilibrar o negócio. E a gente diminui no todo. Mas a gente ainda tá... Aí a gente tá falando para quem tem essa escolha, mas a gente tem que lembrar que uma parte gigantesca da população brasileira, por exemplo, não tem essa realidade. Com certeza. Ele talvez não tenha a realidade do ovo. Exato. Talvez tenha a realidade do ovo a cada 15 dias. E não vai... Bom, tudo bem que, né, dá para... Quanto mais perto da terra você tá, a gente tá falando de coisas áreas remotas. A gente falar de rincões aí, afastados. Aí a tendência é que o cara tenha as galinhas dele, come melhor que a gente nesse quesito. Exato. Mas assim, o ponto não é esse o ponto que importa. O ponto que importa é que também para entender que sustentabilidade é grana, custa, é dinheiro. E é isso que eu ia falar. Sustentabilidade você não faz com não é discurso, exato. Você faz com técnica, sabendo fazer, e você faz com dinheiro. Ponto. Exato. Só pra gente continuar, aí o Lisandro resolveu passar o conhecimento pra frente. Sim. Certo? Sim. E agora ele tem o curso que simplifica, eu vou ler aqui, que método que simplifica a arte de cozinhar, e tem o acadêmico também. Cozinha acadêmica facilitada. Isso aí vai totalmente de encontro do preparo Sim. e da escolha dos ingredientes. Sim. Aí a contribuição também é boa. Sim. E eu te falo por quê. Porque quando ele vai cozinhar, ou supondo que ele aprenda com você, ele cria uma consciência de escolher melhor. Sem dúvida. E aí ele faz aquilo para a família dele, de repente com o ovo caipira. Mais que isso, ele passa a não ter o desperdício. E respeitar o alimento. Eu sou um fã da parte acadêmica. A gente estava conversando em off, eu te falei isso. Eu sou um fã da parte acadêmica, mesmo na cozinha. Porque, cara, já fizeram de tudo, já... Vou voltar a Nina Horta. Uma vez eu falei, Nina, eu inventei um negócio que ela falou, bobinho, você não inventou nada. Ninguém inventa nada a essa altura, filho. Você quer ver?
Fala alguma coisa que eu vou ali na minha biblioteca, eu vou achar. Até a tribo na África, não sei o que, misturou isso com isso. Falou, não seja bobo, ninguém inventa mais nada nessa altura. Já tá. Então, assim, a cozinha, ela já girou muito. Sim. O pessoal, muita gente criativa fez muita coisa. E o que eu percebia, então esse meu curso que você compra online, né? Uhum. Aliás, vou fazer um merchan, né? Pô, Não, só lisandrolaurete.com.br faz o meu merchan, site. a gente vai colocar e depois eu organizo com você pra gente pôr um QR Code. Ótimo, top. A gente vamos fazer um cupomzinho. Vamos. Fazer um cupomzinho especial pra galera que assistir e quiser adquirir, a gente faz um descontão. Fechou. Porque eu quero. Eu falo isso porque eu tô falando isso com ele. Quantos cupons você vira aqui? A maioria eu não viro, porque eu acredito no curso. Legal. Hoje eu tô com 70 aulas nele completo e eu dividi ele em módulos. O primeiro módulo eu chamo Bases da Cozinha. O que eu fiz? Eu peguei as bases mesmo. Então eu pego a pessoa e eu começo do começo. Só tem que ter um pouco de paciência, mas o curso inteiro é em cima de receitas. Então não é que você vai ficar fazendo coisa que você... tá bom. E aí, eu faço o que com isso? Calma que você... Fica calmo. Então esse começo eu fiz assim, bases da cozinha. Então eu começo a ensinar o cara a fazer agentes espessantes. Que katsu que é agente espessante? Agente espessante, você já comeu aquele molho água que você jogou em cima do bife pro fundo do prato? Pois é, se você soubesse que é agente espessante, você não entregaria esse molho. Teria um molhinho melhor. Então eu pego ali os básicos, os principais da cozinha e ensino a pessoa a usar. Aí fundos, que são os caldos, que é o que cria camadas de sabor. Que a gente faz aquela infusão de legumes com ossos ou de frango ou de carne, por exemplo, do risoto, que é a base de sabor do risoto. O que diferencia um risoto de um arroz cozido? É o fundo, que é o que vai entregar aquele sabor que você põe na boca, que a gente vai construindo as camadas. Então eu ensino a fazer os fundos. Aí eu ensino a fazer os molhos mães. Aí eu ensino os derivados dos molhos mães. Então eu vou dando uma base para a pessoa. Como é que marina uma carne? Como é que sela uma carne? Como é que constrói um risoto? Eu te ensino a fazer um risoto para você fazer todos. Sim. Eu te ensino a fazer risoto. Eu não te dou uma receita. Dali você faz qualquer risoto. Qualquer um. Uma vez que você entendeu a base de sabor, como é que você constrói. Se é peixe, eu vou usar o espinha do peixe. Se é claro que tem algumas regrinhas. Se é de camarão, você vai usar a casca do camarão junto com os legumes para depois fazer o caldo. E se é de frango, para os mais básicos de vegetais, enfim. Mas o cara sai dali pronto para fazer qualquer um, porque ele entendeu a técnica. Então eu brinco no primeiro módulo, são 23 aulas, se eu não me engano, a pincelar, assim, eu não tenho muita pretensão de que o cara vire um mestre. Eu quero que ele entenda de onde se tira sabor, o que você pode fazer, o que você não pode, como é que eu dou um pulo pra cá, e daí depois eu dou umas receitinhas rápidas ali. Como é que eu faço o melhor pão com o menor trabalho possível? Por exemplo, tá ali. Depois eu começo a ir para módulos mais específicos. Por exemplo, massas. Cara, massas foi o módulo que eu mais gostei. Por quê? Porque eu também sou cidadão italiano, nasci no Brasil, mas tenho cidadania italiana e a minha família toda tem muito esse peso. Eu cozinhava desde pequeno por mim e as únicas vezes que eu cozinhava com meu pai, por exemplo, era massa, que ele fazia massa fresca na maquininha que eu tenho até hoje, da década de 20, que veio de avós. Então isso sempre teve muito presente na minha vida. E eu peguei um módulo ali de umas 10, 12 receitas, que eu peguei o bolonhesa. Fui lá em Bolonha, estudei os chefes, a história, e voltamos para trás, viemos para frente de novo, o que é consenso na maioria dos chefes, como é que faz um bolonhesa legítimo em Bolonha. Pá, tá lá. Carbonara, matriciana, tem uma massa ali que é fogo de Baco, que é cozida no vinho, e aí
continuo ensinando técnicas de busca de sabor, porém agora mais focado em entregar receitas originais para as pessoas, que eu quero que ela entenda de onde veio. Sim. Que o bolonhesa não é... O nosso não é bolonhesa. Eu posso imaginar. O nosso é um ragu de carne, bolonhesa é outra coisa. Aí clássicos da cozinha mundial, que por exemplo, vou dar um exemplo, para também não ficar falando muito aqui do Strogonoff. Eu fui lá, peguei o bife Strogonoff russo, e esse, nem eles se entendem, tá? Cara, é muito louco, nem eles se entendem. É verdade. É até o nome, é Stroganoff, não é? E tem região que faz de um jeito, tem região que faz de outro. Cara, não sabe. Sabe como eu cheguei à conclusão de qual que é a original? A que eu mais vi em Sim. vários lugares. Foi o mais comum. O mais comum, mas assim, eu cravo... Não, mas tudo bem, que ele tem uma diferença... Pequena. Então, ali estão os clássicos. Depois eu faço panificação. Panificação é uma introdução para a pessoa poder ter um pão para quando eu vou receber gente, um pão para eu comer todo dia, um pão para eu quando eu quero ficar feliz. Uhum. E aí tem a confeitaria. Confeitaria eu ainda não montei, não tá pronto. Eu tenho algumas receitas nos clássicos. Eu fui por na exemplo, confeitaria. uma mousse. E o que dá para agradar. A mousse agradar o que domingo. representa o francês ali, bonitão. Tudo bem que eu botei também um salgado, mas confeitaria, pelo amor de Deus. É que eu tinha comentado, a gente tinha falado, desculpa, eu interrompi ele. Não, mas... A gente tinha falado em off que a confeitaria é o terror de quem cozinha. De quem não gosta de confeitaria. Quem gosta de confeitaria é como você falou. O fato de ter que pesar a quantidade, para muita gente é muito difícil. Porque quem cozinha salgado tá Gosta acostumado. de ação. E a confeitaria não. O aguardar crescer a massa, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Tem cara que não dá conta. Então, não é só a medida. A precisão na confeitaria, ela vem do tempo versus a temperatura, versus a quantidade em gramas. É tudo muito... É uma química muito exata. Muito exata. Mas e isso é para pessoas que tem esse perfil. E quem cozinha a cozinha comum, que não é confeitaria, tem uma maleabilidade melhor, tem uma margem de erro um pouquinho melhor. Sim. Na confeitaria você não tem isso. Não. Desandou, já era. Desandou, acabou. Pode começar de novo. E eu tava olhando no seu Instagram a questão do curso, e você também pincela nos Reels coisas do dia a dia. Vamos fritar um ovo direito. Sim. Sabe, coisa assim que sim. o cara que tá sozinho em casa Sim. e assim, tá gastando uma grana aí de aplicativo, e às vezes ele, com uma dica sua aí de 40 segundos, ele faz um ovo frito. O meu objetivo, o que me fez fazer o curso, era o que me chamou assim, era que o pessoal que eu gosto de cozinhar para os amigos e tudo mais, falava, pô, Lisandro, como você fazendo parece fácil. Eu falo, não, mas é fácil. Pô, você faz tão rápido. Eu falei, é só organizar. Então eu comecei a falar, cara, eu vou ensinar as pessoas a fazer isso. Porque elas não têm por que não comer mal. Ah, mas aqui não tem restaurante bom. Calma. É caro. Calma. Se você fizer, não é. Sim. Eu vou levar a teu nível. Sim. Então, de novo, por exemplo, esse módulo de massas, eu consigo te entregar uma massa em 13 minutos, que é o tempo de cozimento dela, do zero. Um carbonarazinha bem feito dá Cara, 12 minutos. Vamos falar que em 15, porque você mete a água pra ferver, você tá no... Uhum. Ferveu, jogou a massa lá, ela demora uma massa boa uns 12 minutos pra ficar pronta, enquanto ela tá ali, você tá aqui ralando o queijo, você tá selando a pancetta ou o guanciale, e aí você já mistura, já tirou, jogou, serviu, pronto. Emocionou. A hora que ela ficou pronta, tá aqui. Aliás, eu tive um monte de hater quando o meu Instagram começou a crescer, quando eu falei que carbonara não vai bacon. Puta vida. Como é que você vai? Como eu vou falar? Eu ponho o que eu quiser. O cara a massa já briga, é minha. porra. Cara, então tá bom. Então faz um misto quente com mortadela Então e não põe me mortadela enche, no carbonara, porra. Sabe? Faz um misto quente com mortadela.
troca o nome. Entenda, a nota defumada não está nesse prato, não está presente. É elitista, panceta é caro. Aí eu fui lá para provocar e ensinei a fazer panceta em casa. Você compra, vai lá no açougue, você compra barriga ou papada, faz a cura que eu vou te ensinar a fazer. E eu ensinei, e também tem no meu curso, e tem no meu YouTube. Em 60 dias, se for uma peça grande, você tem uma panceta sem conservante. Você só vai guardar ela congelada. Você vai tirando pedaços menores para deixar, mas eu te entrego ela. Por quanto? Pelo valor de uma barriga, R$17, um quilo. E aí vem um cara e aí que você conversa fiada. Acabou o discurso. Então assim, eu gosto disso, o meu Instagram também, eu tento passar essas coisas rápidas, fáceis, para que sejam aplicáveis. Porque a minha vida agora tá menos, mas já foi muito atribulada. Não, imagino. Agora, para você, eu acho que esses pequenos insights da cozinha levam as pessoas para o curso. Acredito que sim. Você sabe por quê? Porque o cara, quando dá certo, o cara se anima. Se anima. Ele fala, puta, agora eu sei fazer isso aqui. Sim. E aí ele vai pro segundo degrau, que de repente é fazer um refogado. Sim. Um refogado que dá sabor e tal. Aí ele pula pro arroz. E aí ele começa. E aí leva. Porque é aquela história também. Como você explica fácil, ele não consegue fazer outra coisa sem ouvir essa explicação. Sim. Então eu achei muito interessante. O que eu tento botar no curso é dissociar a pessoa de... Eu faço uma chamada que eu falo, você é daqueles que se tirar a receita da sua frente, você fica que nem um GPS sem sinal, tipo, você fala, e agora, né? Para onde eu vou? Exatamente. Só que eu tento ensinar que você entenda a coisa, para que você não olhe mais receita. Eu não quero as pessoas olhando receita. Exato. Porque o que acontece? Se você não entende o processo, se você ficar preocupado se o fogo tá assim ou tá assim, você não faz mais nada. Mais nada. Você fica preso à receita. Você fica... Então você fala assim... E aquela história, tem algumas coisas... Eu falo isso porque eu mal cozinho, mas eu me garanto. Algumas coisas que você consegue ver. Então, por exemplo, o momento que você vai misturar o arroz no refogado, que você olha, esse refogado está pronto para receber esse arroz para ser frito. Isso aí vai com o tempo. Sim. Num primeiro momento você vai lá e mistura. De repente o tempo que você aquece o óleo para receber a cebola. Você não põe com ele frio, porque senão você encharca, enfim. E aí, o que eu falo, como a cozinha é um mundo muito legal... Você morre aprendendo. Você morre aprendendo. E aí daqui a pouco você tá fazendo coisas mais elaboradas. Não, vem na minha casa que eu vou fazer um carbonara, vocês vão ver. Com panceta, né? Que assim, a diferença de um prato medíocre para um prato espetacular, tá? Aí entra a técnica. Eu gosto de falar sempre, não tem truque em cozinha, na cozinha tem técnica. Tem uma coisa que me incomoda. Tá. Quando eu vou num restaurante ou eu tô viajando e o prato tá ruim. E eu olho aqueles ingredientes bons, você fala, fazer mal feito e bem feito é o mesmo trabalho. Sim. O que acontece aí? O que acontece aí é o seguinte, o restaurante é uma linha de produção humana, cada pré-preparo existe uma pessoa responsável por ele, tá? Pensa numa indústria com uma linha de produção que você põe a porca, o do teu lado aperta o parafuso, numa esteira. Um restaurante, vamos pensar ele assim? Claro. Então, tem o cara que faz o molho, o outro que pica a carne, o outro que faz torneia os legumes, e depois disso tudo lá na frente, o cozinheiro junta tudo isso que veio para ele já pré-pronto, porque as pessoas têm que entender que no restaurante você tem 50 pratos e cada um tá pedindo um e você entrega tudo junto ao mesmo tempo. Aliás, isso até é legal explicar para as pessoas. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Eu vou fazer uma explicação rapidinha, depois eu volto. Como que acontece isso? Porque eu acho que ninguém entende como é que chega junto a comida. Pois é. Como é que chega? Chega assim, pratos totalmente diferentes. Peixe, carne. Eu pedi lasanha, você pediu filé grelhado com molho roti. Teu filé grelhado demora 2 minutos de cada lado, o molho roti tá pronto, é só jogar,
Alguém já gastou várias horas para fazer ele. Ah, claro. Só que ele tá lá na linha pronto e vai servir. Então, seu prato demora 5 minutos, certo? Uhum. A minha lasanha é 30, porque ela tem que ir no forno. Alguém grita, ou é eletrônico, no meu restaurante é eletrônico. Ou alguém chama, que é o mais comum, tá? Mesa 1! Eu tô. Né? Os setores falam quem tá. Ou, às vezes, nem responde quem tá. Ele já fala, mesa 1 em 30. Aí o cara do lado gritou, 1 em 5, 1 em 15. Qual que é o tempo que tem que ser respeitado? 1 em 30. O mais alto. Uhum. Aí o cara que precisa de 5, ele lança aquele prato com 25 naquela mesa. E o cara do 15 minutos lança com 15 minutos. E aí vai Aí ele chega junto. Só que a cozinha inteira precisa saber de que isso está acontecendo. É um relógio. Para todos os pratos, para todas as mesas. Todos os pratos não, para todas as mesas. Aonde que dá errado a coisa? Quando o sujeito, ou que está lá atrás, está num péssimo dia, porque ele é um ser humano, e esse dia ele vai fazer, ele não vai provar. Porque eu sempre falo para os cozinheiros, os meus cozinheiros escutam isso de mim toda hora. O melhor instrumento que você tem é a sua boca. Prova, porra. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Porque os caras não provam. Então aí você pergunta, você provou? Ou o cara mente, eu aprovei, ou ele não provou. Então, ou esse cara cometeu um erro, isso pode acontecer, ou esse cara está num dia péssimo e cozinha a comida, ela tem uma tendência, que eu não sei por que raios é isso, de ficar... Espelhar o cara que fez. O cara que fez. Então, esse erro acontece nesse momento. Se esse molho roti que a gente falou agora foi para linha mal feito, o que o cara lá da frente consegue fazer? Nada. Se é um erro muito grotesco, ou se é uma operação muito profissional, ao identificar esse erro, ela cancela esse prato imediatamente. Por isso que às vezes alguém pode falar, não, esse prato está indisponível hoje. Entendi. Tá? Perfeito. Esse prato é cancelado, mas ele precisa sair uma vez para... Ou alguém provou tudo, por exemplo, a gente tem processos de prova em 3 etapas, mas é claro que acontece. Em teoria, para inglês ver, funciona, na realidade não. Então assim, ou esse erro aconteceu aqui, ou o cara que tá mal é o cara da finalização. E esse cara vai finalizar um monte de prato errado. Pode ser. Vai errar no sal, e é assim que você perde a mão de um prato, é assim que um cliente tem uma experiência ruim. Claro que isso não pode acontecer com frequência, isso acontece. E vou resgatar uma coisa que a gente conversou lá em off. O cliente não perdoa. 0. Ele não vai perdoar. Não. Ele vai 1000 vezes no seu restaurante, mas ele vai lembrar da experiência ruim. Sim. Ele vai 10 anos. Se você errar uma vez, talvez ele volte uma segunda porque ele veio 10 anos. Talvez. É verdade. Talvez. O restaurante não permite o erro. Olha, falamos, hein? Pô, não sei. Falamos? Falamos. Eu acho que vamos ter que fazer o episódio 2, de repente. Porque falamos, mas não falamos tudo. Não, nem começamos. Nem começamos. Eu nem entrei na parte porque profunda o que a gente pode fazer de cadeia de o sustentabilidade. dia que você lançar a confeitaria, a gente você quer me continua essa pegar na conversa. confeitaria, né, cara? Eu não. Eu vou lançar... Você falou que vai lançar. Eu vou lançar daqui 15 dias, mais ou menos. Não precisa ser nada elaborado. Cozinhando com crianças. Isso é legal. São receitinhas lúdicas. Não é A criança fazer ter mesmo. contato com o alimento. Pra ela fazer. Certo. 15 dias tá pronto, tá no ar. Fechou. Espetacular. Cara, muito obrigado. Obrigado. Gente, encerramos esse episódio por hoje, com o oferecimento do Hospital e Maternidade São Cristóvão e a Clínica Odontológica Dental Mind. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Essa conversa foi muito boa. E quando for pro ar, que a gente tá gravando hoje, Tá. né, vocês vão ter certeza que vocês vão adorar.